nessa edição do Jornal do Univates. Presídio Estadual de Lajeado interditado durante 90 dias. Veja a situação lá de dentro. Simulado acidente com vítimas fatais e vários feridos serve para ajustar plano de auxílio mútuo de Lajeado. Doações para entidades a partir do imposto de renda crescem 11,64%. E ainda, a LAF se prepara para enfrentar a CBF nesta quarta-feira. Essas e mais notícias a partir de agora. O Jornal do Univates está no ar. Boa tarde. A direção da empresa Estacione Rotativo, que administra o sistema de vagas na área azul de Lajeado, conversou com o prefeito da cidade na sexta-feira passada. O momento foi para discutir a manutenção dos trabalhos no município. No dia 30 de maio, vereadores aprovaram a matéria de Hildo Salve da Rede, que revoga o aviso de irregularidade, uma punição de R$20 ao motorista que não pagar ao estacionar na área azul. Diante do silêncio de calmo, o texto voltou ao Legislativo e deve ser promulgado na próxima sessão em julho, conforme o autor da lei. Desde a semana passada, o Presídio Estadual de Lajeado está interditado. A suspensão aconteceu após uma varredura na Galeria B, onde ficava o detento que fugiu com a ajuda de comparsas na segunda-feira da semana passada, quando foi até a UPA com um agente da SUSEP. Essa e outras questões foram determinantes para a interdição durante 90 dias. Eu e o repórter cinematográfico Elivelto Marques fomos lá ver a situação da penitenciária e as imagens são surpreendentes. Essa foi a primeira interdição total do Presídio Estadual de Lajeado. Os motivos são vários: problemas na infraestrutura, falta de condições básicas de higiene, presença de organizações criminosas e uma série de outros fatores que foram determinantes para a decisão do Judiciário. Essa decisão considera inclusive o efetivo da SUSEP presente hoje no local, apenas 27 agentes. Também motivou a minha decisão, é um dos alicerces da minha decisão, a questão do efetivo de agentes penitenciários insuficiente, né? A superlotação, condições precárias, o efetivo insuficiente foram os 3 alicerces da minha decisão. O Presídio Estadual de Lajeado tem capacidade para 122 presos. Vivem aqui 333. Essa é uma das celas da Galeria B. Aqui vivem 15 presos. A capacidade desse espaço é para apenas 6. Em função disso, uma série de questões deve ser resolvida pelo Estado no prazo de 90 dias. Redução da população carcerária, aumento do efetivo. Hoje o efetivo da casa prisional é muito pequeno. Os agentes penitenciários que ali estão prestando serviço sob tensão. Nós tivemos já alguns servidores da SUSEP que necessitaram de atendimento médico. A decisão já resultou em mudanças. Questão do atendimento médico, eu fui comunicado de que o município de Lajeado e a 8ª Delegacia Regional, com sede em Santa Cruz, eles tiveram uma reunião aqui em Lajeado, já ajustaram um atendimento médico no próprio presídio, né, diário. Segundo o juiz de Lajeado, as condições do presídio masculino são inaceitáveis. Nós temos uma expertise de construir um presídio modelar feminino e ao lado um presídio que é o exemplo, né, daquilo que não deve ser uma casa prisional. Ali é tudo menos uma casa prisional adequada para o cumprimento de uma pena. Não estou falando nem ressocialização, né, mas apenas para o aspecto da reclusão. Com o presídio fechado, várias normas são alteradas. A principal é que o local não recebe durante 90 dias presos das comarcas de Estrela, Lajeado e Teutônia. Ambos vão precisar ser deslocados para outras cadeias. Algo deve ser feito pelo Estado para, pelo menos, amenizar os problemas encontrados hoje no Presídio Estadual de Lajeado.
Essas são necessidades reais que não podem esperar. Realmente, essa é uma situação muito difícil. E o primeiro leilão, na verdade, que aconteceu do Shopping Lajeado de Gravataí passou, e a segunda oportunidade também passou, a aquisição de 100% do Shopping de Gravataí e 30% do Shopping Lajeado. Não teve interessados. A segunda praça foi realizada no fim da semana passada, com o valor estipulado de 207 milhões de reais. Na primeira praça, no dia 22 de junho, o valor estava estipulado em 231 milhões de reais. Nas duas ocasiões, foram possíveis também lances pela internet. Sem interessados, as ações ficam com o grupo de investidores Ápice de São Paulo, um dos credores do M Grupo, que construiu o shopping de Gravataí e comprou o de Lajeado. O M Grupo enfrenta dificuldades financeiras e ações judiciais de alguns grupos de investidores. Os futuros moradores do empreendimento Novo Tempo 1 do programa Minha Casa Minha Vida foram convidados para realizar a vistoria dos apartamentos. Essa etapa acontece hoje, das 8 horas da manhã até as 5 horas da tarde, nos blocos 1 ao 12. E a seguir, uma simulação de acidente na BR-386. A gente já volta. Voltamos com o segundo bloco do JU. A Petrobras anunciou a redução de 5,9% do preço da gasolina nas refinarias. Além desse corte, a estatal diminuiu o preço do diesel em 4,8%. Os novos valores começaram a ser aplicados na meia-noite da última sexta-feira. Em nota, a empresa informou que a lei brasileira garante a liberdade de preços do mercado de combustíveis e derivados e, por isso, os ajustes feitos nas refinarias podem ou não refletir no preço final ao consumidor. No sábado pela manhã, uma grande movimentação tomou conta da rodovia da produção. A BR-386 foi o local escolhido para uma simulação de acidente de altas proporções. O exercício serviu para ajustar o plano de auxílio mútuo entre os órgãos responsáveis por dar suporte em acidentes como os do simulado em momentos reais. Trânsito lento, pessoas atentas, tentando entender o que acontecia. Movimento às margens da BR-386, quilômetro 344. Questão de aprendizado e para a questão do pessoal saber como e quando agir. A questão da segurança, tem que sempre cuidar, né? Tá sendo ótimo lá. O pessoal dos bombeiros está coordenando a situação ali no local, né? A Polícia Rodoviária Federal ficou com a parte mais da área de trânsito, embora a gente tenha uma participação muito maior numa situação real, né? Mas nesse momento a gente ficou com essa parte. Ônibus com cerca de 30 pessoas e mais 4 neste veículo. Simulação de colisão frontal. 3 mortos e vários feridos. Contamos com os órgãos de segurança aí, Polícia Rodoviária, Segurança Municipal, e serve para uma reflexão. Nós vimos aí nos últimos dias vários acidentes envolvendo ônibus, né, com muitas vítimas fatais. Com certeza, uma simulação como essa vai trazer um resultado muito positivo, tá, na prestação do serviço à comunidade. Porque o que nós fizemos aqui foi colocar em atuação o nosso plano de auxílio mútuo. Último acidente real e como esse do simulado, cerca de 4 anos atrás, próximo à cidade de Pouso Novo. Local extremamente complicado. Lá nós não temos a condição de fazer desvios, então, num primeiro momento, bloqueia-se totalmente a BR e um grande risco de ter uma nova ocorrência, né? O cuidado da PRF é sempre esse, para tentar evitar uma segunda ocorrência aí, quando não há o que se fazer, né? Trabalho em conjunto. Coisa que a gente tem no papel muito bonitinho, né? Tal instituição faz isso, nós temos tantas ambulâncias, mas de fato a gente só vai perceber as dificuldades e como está essa interação numa situação próxima da realidade como essa. Proposta de estar com todos os serviços aptos para atuar em emergências como a destas proporções. Houveram muitas falhas aqui e era isso que a gente queria, no sentido assim,
Se tivesse saído perfeito, não precisaria mais treinar. Então, o que nós vamos fazer? Daqui a alguns dias já vamos fazer uma reunião, vamos avaliar o que a gente verificou aqui. Nós tínhamos mais de uma dezena de observadores isentos, verificando como se deu toda essa situação, tá? De maneira que nós podemos aperfeiçoar isso aí. Com certeza vai ser muito positivo. Bom, e a gente continua falando sobre segurança pública. Considerada a instituição mais confiável pelos brasileiros desde 2009, o Corpo de Bombeiros celebrou ontem o seu dia. Em 2016, o índice de confiança social, medido pelo IBOP, indicou que os bombeiros lideravam o topo da lista de instituições, seguido por igrejas, forças armadas e meios de comunicação. Para entrar no Corpo de Bombeiros, é preciso passar por concurso público realizado pelos estados e pelo Distrito Federal. Geralmente, o processo tem 4 fases. Então, parabéns a todos os bombeiros. Agora, a previsão do tempo. O sol segue presente na região e permite a elevação das temperaturas. As máximas durante a tarde de hoje ficam próximos aos 20 graus. Perto da noite, elas voltam a cair. As mínimas devem ficar entre 8 e 10 graus. Confira agora as temperaturas para amanhã. Voltamos com o terceiro bloco do JU. Obrigado por continuar com a gente. As campanhas para conscientizar as pessoas a doarem parte do imposto de renda a entidades do município parece que surgiu efeito. Os valores ajudam a financiar programas para crianças e adolescentes atendidos em entidades do município. As declarações do imposto de renda deste ano teve um aumento de 11,64%. As doações são feitas ao Conselho Municipal da Criança e Adolescente, o CONDICA. De lá, os valores são divididos e repassados às entidades. A Sociedade Lajadense de Atendimento à Criança e Adolescente, a SLAM, é uma das beneficiadas. Tem uma comissão dentro do conselho, né? A comissão monta um edital e depois as instituições, então, que estão cadastradas há no mínimo 2 anos dentro do conselho, efetivo atendimento, podem concorrer a ele. A SLAM, no passado, então, recebeu R$57 mil do fundo, que patrocinou oficinas de arte, de artesanato, de cidadania, enfim, várias oficinas aí que foram patrocinadas com esse recurso aí do fundo. Hoje, a SLAM atende 550 crianças e adolescentes no turno inverso ao da escola. As atividades são divididas em 3 centros. O Centro Lenira, Maria Miller Klein, aqui ao lado ao Parque dos Dique, em frente ao Fernandes Vieira, uma das unidades. O Centro Pedro Albino Biller, no bairro Santo Antônio. E o Centro Nora Alderich, mais conhecido pela comunidade como Lar da Menina, no bairro Conservas. Nas 3 unidades, então, são atendidos esses públicos de educação infantil e serviços de convivência e fortalecimento de vínculos, que são crianças que estão um turno na escola e outro turno vem passar, no caso, passar a tarde ou amanhã conosco. Cerca de R$140 mil vão ser divididos entre 12 entidades vinculadas ao CONDICA. Ana Paula explica como fazer a doação. As pessoas podem fazer a doação através do seu imposto de renda, que eles fazem todos os anos, que é anual. Todas as pessoas físicas podem fazer aquelas que têm o imposto de renda completo, não o simplificado. O completo pode doar até 3% para as entidades. Então, ela pode acontecer assim, ela pode optar por uma entidade, então, que atende crianças e adolescentes, ou doar, assim, para o fundo mesmo, para o fundo da criança e do adolescente. Só com os recursos do poder público não é possível manter a entidade. É importantíssimo que as pessoas se conscientizem e façam as doações, né? As pessoas físicas e jurídicas que podem, né, fazer as doações, porque esses programas, essas atividades, essas oficinas só acontecem por conta desse fundo, né, que patrocina tudo isso, porque hoje o poder público, infelizmente, não garante todo esse atendimento, né? Falem com o seu contador para que ele, na hora que vai gerar, né, que ele faça essa doação, né? Porque os contadores são as pessoas mais indicadas para fazerem isso, né? Realmente a doação é muito importante para as entidades.
E uma normativa editada em 2015 prevê perdas dos municípios do Vale com valor adicionado nos sistemas de integração. Alteração que afeta a região e pode gerar um prejuízo de 25 milhões de reais. Para discutir essa situação, a Associação dos Municípios do Vale do Taquari convoca uma assembleia extraordinária para hoje na sede da entidade em Estrela. O objetivo do encontro é definir uma posição regional para ser levada ao Congresso de Municípios da FAMURS, que ocorre nos dias 6 e 7 em Porto Alegre. As reuniões com associações de bairro para ouvir a comunidade sobre suas propostas para o Plano Diretor 2040 começam hoje. Os 2 primeiros bairros que vão receber a apresentação para discussão vão ser o Bom Pastor e o Campestre, nos meses de julho e agosto. Está prevista a realização de 33 reuniões comunitárias e ainda encontros com entidades do município de Lajeado. E a seguir, a preparação da LAF para o jogo contra a CBF de Carlos Barbosa. A gente já volta. Retornamos com o último bloco do JU. A partir de hoje, o produtor rural vai poder contar com recursos para financiar a próxima safra agrícola. Cerca de 190 bilhões de reais vão ser destinados pelo governo federal a operações de custeio, comercialização e investimento por meio do Plano Agrícola e Pecuária, o Plano Safra 2017-2018. O plano é lançado sempre no início do ano agrícola, em 1º de julho de cada ano. Associados da Sertel lançaram um movimento em defesa da cooperativa, denominado Reconstrução. O projeto tem o objetivo de garantir que a Sertel Energia possa manter seus serviços com qualidade na distribuição de energia elétrica, resguardar o patrimônio investido pelos associados e estabilizar a situação econômica financeira das cooperativas, energia e desenvolvimento. Participaram do evento conselheiros, líderes de núcleos das cooperativas e lideranças comunitárias. Eles relataram diversas situações para as quais, segundo eles, é preciso manter transparência por parte dos gestores. Nessa semana, a Vini Escola fica novamente à disposição do técnico Bela. Agora a equipe vem com força total para enfrentar a CBF aqui no Complexo Esportivo da Univates. A LAF está na 8ª posição com 10 pontos. Nessa quarta-feira enfrenta a CBF de Carlos Barbosa, que é 5ª colocada, com 16 pontos no Complexo Esportivo da Univates. Partida decisiva que exige total dedicação da equipe de Lajeado. Estamos trabalhando numa situação de que jogamos contra uma equipe grande, né? Jogamos contra uma equipe de uma qualidade muito grande, mas a LAF precisa e está na hora já de entrar numa ascensão, né? Nós precisamos dessa ascensão. Estamos sendo cobrados por isso e nós precisamos aí começar a mostrar um pouquinho mais, né? Então nós precisamos ter uma evolução maior. Então teve alguns atletas que conversamos na semana, também pensam do mesmo modo que eu penso, que precisamos se doarmos mais um pouquinho, né? E fizemos uma semana inteira de treinamento a semana passada. E essa semana a gente aí tem 2 jogos importantíssimos. Vini Escola volta de lesão e vai estar à disposição do técnico Bela. Acho que a gente não pode sumir do jogo, se omitir de jogar. A gente tem que ir para cima, a gente tem que fazer o nosso jogo e não só pensar em marcar ou respeitar muito a camisa. A gente sabe de todo o peso e todo o investimento que é feito na equipe da CBF, mas a gente sabe que aqui tem pessoas de valores. A gente tem uma equipe forte que está sendo remontada. A gente teve a perda do Ninho, chegou agora o Braseiro. Tá para chegar mais 1 ou 2 jogadores para ajudar nós. Outro reforço é Rodrigo Braseiro. O ala direita chegou na semana passada em Lajeado e também ajuda a equipe nessa quarta-feira. Foi muito bom, né? Os guris da casa me receberam muito bem da equipe. O professor Bela me deu confiança. Fizemos uma boa semana de treino. E estamos confiantes para a grande partida contra a CBF. Contra a CBF, a presença da torcida é fundamental para dar força ao time. O torcedor tem que aparecer, o torcedor tem que comparecer, tem que vir, tem que nos empurrar, tem que prestigiar, porque ele é importantíssimo nessa hora, né? O torcedor contra uma equipe grande, ele é importantíssimo até para fazer, de repente, um pouquinho mais de pressão, de barulho. E nós contamos com o torcedor, né? Nós temos uma ideia aí que os torcedores já estão querendo ingresso, procurando ingresso, então a gente acredita que dessa vez o torcedor vai comparecer. O jogo contra Carlos Barbosa começa às 8 horas da noite no Complexo Esportivo da Univates.
O prazo para alistamento militar obrigatório terminou na última sexta-feira. Quem não se apresentou fica em débito com o serviço militar na situação de refratário. Além disso, o jovem que não se alistar vai estar sujeito a multa no valor de R$ 4,00, que aumenta por dia de atraso. Para regularizar a situação, é preciso comparecer à junta militar mais próxima da sua residência para, em seguida, marcar uma nova data para a seleção. O alistamento é obrigatório e, sem ele, o cidadão fica impedido, por exemplo, de tirar passaporte, ingressar no serviço público ou ser matriculado em qualquer instituição de ensino, inclusive em universidades. Nós vamos ficando por aqui, mais notícias às 6h30 na segunda edição do Jornal do Univates. Nos vemos lá. Boa tarde.